Nós que somos magos, a gente vai falar um negócio que a gente geralmente fala que a magia está na relação das coisas. Então, por isso que eu tô falando, eu não me importo se existem espíritos ou não. Eu me importo na forma como você se relaciona com isso. Sim. Com a ideia que você tem. É isso que eu vou trabalhar. Sacou? Uhum. É um negócio bem da psicologia até hoje em dia, né? Mas a gente vai buscar isso. Como é que você se relaciona com essa figura que você tá aí? E aí a gente vai trabalhar nesse sentido. Então, você percebe que magia ele é um negócio muito mais profundo do que cristalzinhos? Sim, é completamente psicológico. Embora a gente use cristais. O hermetismo, que é essa escola que eu sigo, ele tem um conjunto de 7 leis que vocês podem achar na internet. Aí na Wikipedia tem um resumo, que são as 7 leis herméticas. A primeira das leis é o todo é mente, o universo é mental. A maioria das pessoas que estão de fora vão entender esse todo é mente como, já que o todo é mente, então a gente está na mente de Deus, na mente de uma divindade, porque a gente gosta de terceirizar a coisa. Mas na verdade é assim, o todo é mente, o universo é mental, quer dizer que tudo que você vê, tudo que está fora de você, você só capta através da sua mente. E o melhor ainda, dentro de você, o que está dentro de você, só acontece na sua mente. Então você tem um universo do lado de fora que é captado pela sua mente, um universo do lado de dentro que é interpretado pela sua mente, e os dois estão em completa simbiose. Você tem que fazer a harmonia geral dos dois. Uhum. Você entende? Então a realidade ela pode ser totalmente diferente, porque a realidade ela é para nós desse jeito porque o nosso cérebro interpretou assim. Exato. Isso é maluco, né? Sim, isso aí é um negócio Sabe que me deixa mais louco. maluco? Que você muda isso. E isso é foda. Isso é magia de verdade. Porque assim, imagina que eu tô aqui com você e eu te chamo de cuzão. Você tem várias formas de interpretar isso. Você tem a forma de que, nossa, esse cara é um grosso. Nossa, esse cara gosta pra caralho de mim e ele tem uma linguagem mais típica da periferia e o cuzão pra ele é que nem como é que é o nome do comediante lá? O Thiago Ventura, né? Que usa, cuzão, não sei o que lá. Então, tipo, é uma manifestação de amor. Ou não, esse cara tá incomodado porque tá o ar-condicionado muito frio. Ou será que... Você percebe que tem várias formas de ser... Então, o que são essas várias formas? É a forma que a sua mente está trazendo essa informação do universo exterior para o universo interior. Uhum. Com o tempo e a prática, você aprende a controlar isso. E controlar isso faz você tomar conta da sua vida. Porque você vai pro trabalho, por exemplo, o seu chefe vai te chamar de imbecil, e você pode olhar para isso e falar assim, cara, ele tá me chamando de imbecil porque eu fiz uma merda muito grande, logo eu tenho que melhorar, ou porque ele confia tanto em mim que ele acha que eu sou melhor do que isso. E aí você parou de olhar o seu chefe como um inimigo. Uhum. Ele passou a ser um mentor, digamos assim. É claro que eu não tô falando que todo chefe é um mentor. Mas o que eu tô falando é que você escolhe como a forma vai ser, como a forma dessa atitude vai adentrar o seu universo interior. Você vai construir esse universo. E quando você constrói esse universo, você muda a reação do lado de fora. Porque se eu acho que meu chefe é um mentor, em vez de eu achar que ele tá pegando no meu pé, eu vou então agir com ele como se ele fosse um mentor e não como se ele fosse um babaca. Uhum. E isso vai mudar completamente minha vida na empresa. Sim, isso tem a ver com... É que eu tô vendo várias coisas que você tá falando, eu tô conseguindo enxergar muito paralelo com coisas que eu já li, que não são tão profundas assim como tu tá falando, mas me parece que existe um conhecimento em comum, porque você tava falando agora antes sobre invocar lá o demônio e lidar com ele. Venho aqui no Deriva um hipnoterapeuta, que é o Bruno Prado, e dentro da hipnose, ele trata as pessoas, ele faz tratamento, né? Dentro da hipnose, ele faz tu encontrar esses traumas, esses problemas. E ele falou uma coisa legal, ele falou, não importa se é verdade ou mentira. O que importa é que o teu subconsciente acha que é verdade. Então ele tá falando sobre vidas passadas. Ele falou que ele já foi pra vida passada, ele já tratou uma cliente que foi pra uma vida passada e tal. Mas ele falava, cara, não importa se aquilo é verdade ou mentira. Importa que tá no subconsciente daquela pessoa e ela conseguiu tratar aquilo a partir daquela sensação. E isso parece que em todos os conhecimentos... Cara, tem coisa tipo... Os Segredos da Mente Milionária, um livro que fala quase tudo isso que você está falando. Parece que esse conhecimento ele tá em tudo, mas meio que ninguém sacou ainda. O pessoal tá achando que é brincadeira. Cara, mas sabe o que é? Lembra que eu falei que a magia ela começou quando as pessoas começaram a divulgar conhecimento entre elas e formaram as ordens secretas? Uhum. Essas ordens secretas, elas sempre existiram. Embora talvez hoje não existam as que foram iniciadas lá na Pérsia, mas elas sempre existiram. E muitas personalidades fizeram parte de ordens assim. O Isaac Newton, por exemplo, que é
pica grossa da física do século, né, dos séculos anteriores aí, da ciência, o Principia dele, que é o livro básico, que ele vai discutir as leis da gravidade, o cara era maçom. E ele flertou com Rosa Cruz, ele flertou com o hermetismo. Existe uma lei na física que ele criou, se não me engano é a terceira lei, que é uma das 7 leis do hermetismo, que é a lei da ação da reação. Tipo, toda ação tem uma reação igual ao contrário. A gente já defendia isso no hermetismo, lá na Grécia Antiga. E ele veio e depois provou isso matematicamente. Mas esse conhecimento, quando o pessoal, sem os aparatos científicos, quando eles descobriram essa lei, por exemplo, da ação-reação, como é que eles sacaram isso? Por observação. E aí é que tá o grande problema. É assim, todo mundo, hoje em dia, tem uma galera, na verdade não é todo mundo, tem uma galera que fica tentando falar assim, o Nino, sei lá, fez um cara incorporar um demônio, mas isso não é científico, isso não sei o quê. E não é mesmo. E a gente sabe que não é, né? E a gente nem quer ser. A grande brincadeira é que a magia e a ciência, elas sempre andaram muito de mão dadas. A magia ela tem um papel de propor desafios. E a ciência tem um papel de aceitá-los ou não. Então, assim, vários dos conhecimentos que a gente tem, e que a gente sempre teve, que a gente sempre trouxe, hoje em dia estão começando a ser provados por culpa dos equipamentos. Então, por exemplo, várias coisas que a gente aprende no hermetismo, quando a gente estuda a filosofia hermetista de verdade, hoje a neurociência consegue comprovar, como o poder do incômodo. Como assim? O poder do incômodo é um negócio que a gente sempre fala que o mago ele é ativo até quando passivo. Ou seja, o mago ele tá fazendo coisa mesmo quando ele escolhe não fazer nada. Entende? Ele não faz nada porque a vida colocou. Ele escolhe não fazer. Isso é um poder do incômodo. Você tem que estar incomodado o tempo inteiro, porque é só no incômodo que você consegue fazer as coisas andarem. Se você tá feliz e satisfeito, você senta a bunda no sofá e morre. Né? Agora, se você tem alguma pulguinha atrás da orelha, uma vontade de fazer alguma coisa, sua vida anda e você anda por consequência. Esse é um poder do incômodo que a neurociência hoje estuda. Né? O Drauzio Varela, por exemplo, tem vários vídeos a respeito. E isso a gente defende desde, sei lá, de antes da Idade Média acontecer. Só que assim, como a gente está numa espécie de vanguarda, né? A gente não, porque eu sou só um cara ali, mas os grandes magos, como eles estão num processo de vanguarda, também há a possibilidade de falar muita coisa errada. Né? Porque eles estão sugerindo coisas novas. Quando a gente sugere coisas novas, há a possibilidade de se errar. Assim como os filósofos erraram. Né? O Platão é o grande cara do pensamento de todos os tempos do universo, do mundo. E o cara falou da história do mundo das ideias e do mundo do sensível, que a gente já sabe que não se processa. O mundo das ideias, tipo, não existe uma ovelha ideal, um Petri ideal em algum lugar que você é corruptela desse cara. Não existe isso. Mas foi o Platão que falou, cara. Saca? Então a gente também propôs muitas coisas que a gente viu que não se procede, né? Se você pegar os grandes... Quer ver outra coisa que saiu da magia, que veio para o mundo científico? A pólvora. A pólvora era terreno dos alquimistas. Alquimistas eram os caras que estudavam magia na Idade Média. Né? Os alquimistas eles pegavam metalurgia, química, biologia, a cabalá, artes místicas e tentavam misturar tudo isso daí com vontade de fazer vida artificial, o elixir da longa vida, que é a tal da pedra filosofal, e transformar chumbo em ouro, né? Por causa disso ele aprendeu esses processos. Hoje em dia a gente sabe que não dá para transformar chumbo em ouro, a não ser que você tenha uma potência energética muito gigante que não compensa. A vida artificial a gente não quer fazer porque a gente tem processos éticos e morais envolvidos, óbvio, né? E também a gente sabe que o processo de fazer a pedra filosofal em si não existe, de fazer o elixir da longa vida, mas hoje a gente vive 3 vezes mais do que a gente vivia na época que eles tentavam achar esse elixir. Né, que é a gente... Né, as pessoas morriam com 30, 40 anos na Idade Média. Hoje a gente vive até 100 anos fácil. E várias coisas do que foram aprendidas naquela época, até destilação, purificação, a cerveja que você toma hoje provavelmente é culpa de alquimista. Então, tipo, tudo isso veio da magia e saiu para a ciência. Né? Era magia porque não existia um conhecimento formalizado sobre o que eles estavam fazendo. A gente não tinha laboratório para colocar em teste. Tá, né? entendi. Mas, e a magia... Só que o que acontece? Conforme o tempo foi se modernizando e a gente foi tendo mais ferramentas para provar as coisas, a magia também ela teve a obrigação de pensar coisas ainda mais além. Então, acho que em 1970, se eu não me engano, um outro movimento mágico começou a nascer, que é a tal da Chaos Magic. A Chaos Magic ela é uma magia, um meta-sistema mágico, né? Uma forma de você estudar magia muito mais psicológica do que de anjos e demônios. Então, se você entra na Chaos Magic, processo de gnose, processo de hipnose, processo de concentração, de focalização.
estudo de mente, de psicologia. A gente vai estudando cada vez coisas mais dentro da ciência para poder extrapolar o que a ciência sabe. Entende? E isso é magia. Né? E por isso também é tão difícil as pessoas compreenderem. Porque não é... qualquer um pode ser mago, mas nem todo mundo aceita ser. Porque, tipo, você tem que estar estudando tudo o tempo inteiro. Né? Inclusive brigando com os seus demônios o tempo todo. Porque você parte desse processo que o hipnólogo falou numa busca individual, que a gente vai chamar de procura do Da'at. Né? A gente tem a árvore da vida e no meio da árvore da vida tem uma bolinha lá que é a Sefira, que é a Sefira do Da'at, que é o demônio. Que é quando o mago ele vai subindo por diversos processos, cada bolinha da árvore da vida lá vai significar uma coisa, né? Então você começa aqui. Você consegue colocar uma árvore da vida aí, irmão? Eu já ouvi falar muito sobre a árvore da vida. É a árvore da vida Kabbalah, senão vai aparecer dos vikings. Vai aparecer Yggdrasil. Você começa a subir nas bolinhas e cada bolinha daquela lá, ela significa uma coisa... Não, essa daí é da Yggdrasil, é a árvore da vida Kabbalah. Engraçado, os vikings também tinham uma árvore da vida? Tinha Yggdrasil, né, que fazia ligação. Aí, ó, pega qualquer uma. Isso. Você tá vendo que tem uma bolinha sem cor nenhuma ali no meio? Sem letra, sem número, sem nada? Então, essa daí é Da'at. O que acontece? Cada uma dessas bolinhas, Malkuth, Yesod, Hod, Netzach, ela significa uma questão da sua psique que você tem que trabalhar. Tá? Então você tem o pilar daqui da direita, que é o pilar da severidade, e o da esquerda, o pilar da beleza. E cada uma dessas coisas é um negócio que você vai ter que trabalhar em você. Então a gente faz esse exercício quase todos os dias, assim. Né? Quando, por exemplo, Binah é a questão da sua razão, enquanto Shokmah é a questão da sua sensibilidade, por assim dizer. Tá? O mago sempre sai de baixo para cima. Quando a gente chega ali, entre Shokmah e Binah, que são as duas últimas para você chegar na perfeição, tem aquela Sefira que é o Da'at. O Da'at ele é a representação de todos os seus males, de todos os seus pecados, as coisas ruins que você tem. Ali a gente vai encontrar o tal do Corozon. O Corozon é o demônio, que é a soma de todos os seus pecados. Então o que você faz? Você vai se perguntando, fazendo uma análise interna. Você vai subindo em cada uma desses pedacinhos que a árvore da vida vai ajudar a gente. Quando você chega lá, você fala assim, beleza, agora eu tô aqui porque eu realmente superei esses desafios, ou eu tô aqui porque meu ego tá me convencendo do contrário. E esse demônio vai falar assim, você vai enfrentar ele. É claro, tudo de forma figurada, você não vai invocar um demônio. Você vai invocar ele, evocar, na verdade, você vai trazer ele pra fora pra você conversar, bater um papo com ele, falar, mano, eu tô vindo de verdade ou eu tô caindo em algum pecado? Tipo, vaidade. Mas isso é feito... Tipo assim, quando tu diz que o mago sobe a árvore da vida, como assim? Tu sobe simplesmente esse é o percurso da vida natural ou existe um ritual ou uma cerimônia onde tu faz isso? Existem várias formas que você pode usar a Kabbalah. Tá? Eu não queria falar muito disso porque eu não sou cabalista. Eu tenho um conhecimento bem superficial sobre Kabbalah. Eu tenho o suficiente para mim, sacou? Porque isso é uma das coisas que a gente estuda em ordem. A Kabbalah ela é um conhecimento judaico, do misticismo judaico, que ela é parte da Torá. Moisés subiu lá no morro para pegar a Torá. Né? Deus deu para ele o livro da lei, certo? Quando Deus deu para ele o livro da lei, ele falou assim, Moisés, olha só, isso daqui é o que você vai ter que passar pro seu povo. Mas eu vou ter que te explicar o que é. Então você tem o conhecimento escrito, que é o livro, e tem o que Deus falou. O que Deus falou é a Kabbalah. Esse é o mito judaico, tá? Então, essas emanações que estão lá, as bolinhas, ela é vista na Kabbalah de cima para baixo, de Deus para o homem. Então, aqui em cima está Deus, que é a divindade. A divindade ela vai se espalhando para o mundo, ficando cada vez menos Deus. Eu sei que é estranho, mas esse é o conceito. Ficando menos Deus até que você chega no mundo. O mago ele faz o contrário. Então, ele é o mago, que é o homem, e ele vai se purificando para chegar a Deus. Entendi. Entendeu? Nesse mito. Existem várias formas de você aplicar o conhecimento cabalista. Então você pode aplicar, por exemplo, num projeto. Você vai pegar um projeto, você tem um problema. Seu problema é, eu quero fazer o Aderiva bombar pra caralho. Então, qual que é meu problema? O Aderiva bombar pra caralho. Aí você vai de cima para baixo. Então, qual que é a primeira solução na parte da beleza, na parte da razão? E aí tem desdobramentos, enfim, que você vai ver. Saindo disso aqui, você vai para as outras duas sefiras, e aí você chega na Malkuth, que é quando você aplica o projeto. Isso você pode fazer num mapa mesmo, num mapa mental. E também você pode fazer com você quanto pessoa, para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa... E aí você vai fazer todo dia. É uma meditação. A gente chama de rito. Mas na verdade... Por que é rito? Porque você repete isso sempre nas mesmas condições, né, e nos mesmos horários.
você tem uma metodologia que você vai repetir sempre. Isso forma um rito. Então, por exemplo, eu faço uma vez por semana. Né? Tipo, lá pela sexta-feira, eu sento. Na sexta-feira é meu dia de rito, que é o dia que eu faço os rituais para os atendimentos que eu tenho. E antes de fazer o ritual, ou depois, dependendo do meu sono, eu faço uma olhada para mim, aonde que eu tô nesse meu caminho, como é que eu vejo. E aí fica mais fácil seguir o mapa da Cabala.